E aí, gente, então voltamos para o nosso querido Takashi Nagai. E agora vamos fazer um flashback da sua vida. Leu esse livro, Takashi Nagai, Uma Canção por Nagasaki, é do Cultor de Livros, é um livro excelente. E o Nagai era um homem realmente jogado. Ele era shintoísta, que é a religião dos vários deuses do Japão. Ele vivia numa vilazinha e o pai dele era médico e ele também tinha que ser médico de acordo com o pai dele. Então, ele foi para a Universidade de Nagasaki e lá ele deixou de ser shintoísta para virar ateu. Mas, depois de algum tempo na faculdade, aconteceu o seguinte, a mãe dele começou a ficar muito doente e estava prestes a morrer. Ele correu para a vilazinha de origem dele e, chegando na vilazinha, ele viu a mãe logo antes da mãe morrer. Ele olhou para o olho da mãe enquanto a mãe dele morria. E quando ele olhou para o olho, ele falou: existe alguma coisa sem ser a carne, sem ser a matéria. E aí começou a grande descoberta da intimidade que ele teve que levar pelos próximos anos. Ele estava lendo o livro chamado Pensamentos, Pensées, do Pascal, que é um dos livros mais importantes da história do cristianismo. Esse livro, ele trata de várias convicções que o Pascal arrumou durante a sua vida. A principal, se a gente puder falar aqui, é a realidade, é a existência do coração humano. Os antigos israelitas, os hebreus, eles achavam que o coração era uma realidade por si mesma, que era uma realidade que dava vida e era a realidade onde estava o centro do homem. O centro da pessoa humana está no coração. Pascal resgatou isso depois de muito tempo em que o intelecto se tornou o centro, né? O intelecto, a inteligência racional se tornou o centro. Pascal resgatou isso e colocou o coração como centro do cristianismo. Isso realmente foi muito importante. E também é muito importante que o Takashi Nagai tenha lido o seu primeiro livro do cristianismo sobre os pensamentos. Enquanto ele voltava da sua vila para Nagasaki, ele lia os pensamentos de Pascal e nele tinha algumas conclusões como, por exemplo, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso é verdadeiro. O coração consegue ir em muitos pontos além da razão. Mas aí você pode me falar, como assim? Não pode ser isso. Porque a razão, a língua, ela é a única forma que a gente consegue se expressar. Então, se eu só consigo me expressar através da minha razão, se eu só consigo me falar através da linguagem, o coração pouco importa. Isso não é verdadeiro. A gente consegue falar de maneiras que não são estritamente racionais, sujeito-objeto, racional, objetiva. Existem maneiras de falar além disso. E eu estou fazendo isso daqui o curso inteiro, na verdade. Nós conseguimos entrar na realidade a partir do momento que nós não queremos falar com exatidão tudo. Outras coisas que o Nagai leu, e isso deixou ele bastante mal também nesse sentido, foi que Pascal insistia que a convicção experimentada no coração, no espírito humano, é encontrar a Deus. É ali onde a fé está, diz Pascal. O nosso raso intelecto não é capaz de alcançar a Deus. Nós o encontramos em nosso coração, em nosso espírito. É aí que a fé está. Se tu encontrares algo convincente ou atraente em minhas palavras, saibas que elas saem de um homem que se ajoelha, mesmo que não possas ainda acreditar. Não seja negligente com a oração e a missa. Nossa, o Nagai ficou totalmente impactado. Ele era um ateu, mas na verdade agora ele era mais próximo de um agnóstico. E ele estava lendo e se tornando completamente convencido por Pascal. Só que, como um bom japonês, ele era um bom prático também. E ele, sabendo que ele não conseguia fazer isso de forma imediata, ele resolveu ir para uma família de intercâmbio em Nagasaki. E procurou em Nagasaki, a maior cidade católica do Japão, uma família católica.
E chegando lá e vivendo lá, isso ia mudar a vida dele para sempre. Como se deu a conversão do Pascal? A conversão do Pascal se deu numa chamada Noite de Fogo. Ele registrou uma experiência num poema, que ele chamou de memorial. Vou ler rapidamente para vocês entenderem a força desse poema. No ano da graça de 1654, segunda-feira, 23 de novembro, festa de São Clemente, Papa e Mártir, e outros no martirológio, vigília de São Crisógono, mártir e outros, desde cerca de 10h30 da noite até cerca de 00:30. Fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e sábios. Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo, meu Deus e vosso Deus. Teu Deus será meu Deus. Esquecimento do mundo e de tudo, exceto Deus. Ele só pode ser encontrado pelos caminhos ensinados no Evangelho. Grandeza da alma humana. Alegria, 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 lágrimas de alegria. Depois ele continua. Então é realmente uma experiência em que o Pascal resumiu como fogo, fogo, luz, luz iluminante que iluminou a vida dele num momento decisivo. Muitas conversões não são assim. A do Takashi Nagai não seria assim, mas a conversão do Pascal seria assim. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque o encontrar de Deus na intimidade humana é o último nível de conhecimento humano. A partir do momento em que o homem fecha os seus olhos e vai atrás da sua intimidade, ele passa a crer. Isso não estou falando especificamente do catolicismo, como é o caso aqui, mas o homem por excelência crê. A pessoa humana crê. É o homo credens, um homem que crê. E a partir do momento que ele fecha os olhos e olha a sua intimidade, ele vê que há algo dentro de si, algo dentro desse infinito pessoal. E é isso que a gente está tentando falar nessa aula. Como que o Nagai ia se converter? Ia demorar bastante. Ele ia aprender com a família a rezar o terço, ele ia aprender com a família a ir para a missa, ele iria se apaixonar pela filha dos pais da família em que ele ficou de intercâmbio, ele ia fazer besteira, ele ia ficar bêbado, ir para prostíbulo, ele ia fazer um bando de besteira, ele ia ver a paciência daqueles homens e, por fim, ele foi chamado para ir para a guerra na China. O que aconteceu? Antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão já estava invadindo a China numa série de incursões. E no meio de todo aquele desespero existencial que o Nagai estava vivendo antes da sua conversão, ele foi chamado para ajudar como médico. E ele, apaixonadíssimo pela Midori, ela foi visitá-lo e ele segura suas mãos e beija ela apaixonadamente. Ele estava totalmente apaixonado pela Midori. E ela seria a grande força que levaria ele a tomar o passo final. Já vimos com John Newton como que a Polly influenciou ele a tentar querer viver uma vida melhor. Agora estamos vendo com Takashi Nagai. Realmente, as mulheres salvam a vida desses homens. E a gente vai falar de uma mulher que salvou a vida do seu homem também depois. Mas Nagai volta são e salvo da guerra, e voltando são e salvo da guerra, ele resolve sim se converter. Ele vai correndo falar com um sacerdote e ele diz: "Padre, não tenho certeza do que vim fazer aqui, e não tenho o direito de tomar seu tempo. Eu perdi minha paz de espírito. Talvez tenha perdido o direito de tê-la. Fiz praticamente tudo que seu catecismo diz ser errado. Talvez eu tenha até cometido o que ele chama de pecado contra o Espírito Santo." O padre não disse uma palavra, mas o seu coração foi ao encontro desse soldado cansado, que tinha acabado de voltar do fronte. O padre conta para ele as histórias dele, o padre conta para ele o que é a fé. "Minha fé é algo que recebi de meus pais. No entanto, desde que me tornei sacerdote, conheci muitas pessoas que chegaram à fé deixando o ateísmo. Você admira Pascal. Eu considero que a insistência dele na oração é uma contribuição preciosa se você quiser encontrar a Deus." Quando Midori foi visitar
a catedral, ela viu Nagai ajoelhado em frente dela, absorto no que parecia uma oração. Parecia que Cristo dizia a Midori, essa mulher que tinha tanto rezado por ele: sua tarefa foi cumprida. Agora que ele já está em casa comigo, você deve esquecê-lo. Aquela foi a genuflexão mais pesada de sua vida enquanto ela saía da catedral. Ou seja, não foi isso. Ela não esqueceu ele, eles se casaram, foram felizes até aquilo que a gente viu anteriormente. E realmente Nagai se converteu. Nagai encontrou essa luz interior, esse fogo. Então agora vamos tratar disso de uma maneira um pouco mais teórica. O que é a sabedoria? A sabedoria é justamente a capacidade de olhar para dentro e conhecer a si mesmo, conhecer a pessoa. Se sabemos que há ausência de réplica, se sabemos que buscamos a aceitação pessoal, se vimos o nosso futuro e queremos possuir esse futuro no presente, se entendemos a nossa capacidade de ser irrepetíveis, totalmente novos, incomunicáveis, se entendemos a profundidade infinita da nossa intimidade, sabemos que a pessoa que eu sou só é enquanto eu existo, eu sou, e ninguém sabe como eu sou, ninguém sabe a minha intimidade, ninguém conhece o que está dentro de mim, e minha maneira de ser é totalmente valiosa perante o mundo. Nós temos que ir além. Nós temos que mergulhar ainda mais. Temos que adquirir a sabedoria. A sabedoria consiste, nesse sentido, na maneira pela qual nós conseguimos entrar na nossa intimidade. A sabedoria é uma das maneiras pela qual o homem existe. A pessoa humana existe enquanto conhece pessoalmente, enquanto conhece a sua intimidade, enquanto vive a sua intimidade. Uma pessoa que fecha os olhos e olha para dentro de si existe de maneira própria. E todos nós podemos alcançar essa sabedoria se nós pararmos para refletir no nosso interior e refletir a luz que existe no nosso interior. Isso foi o que o Nagai fez. O Nagai olhou para dentro e viu que existiam coisas que ele não tinha explorado. Diz Santo Agostinho: ai de mim, por que degraus fui descendo até a profundidade do abismo. E tudo isso, meu Deus, a quem me confesso, porque tu tiveste pena de mim, quando ainda não te conhecia. Tudo por buscar-te, não com a inteligência com a qual quiseste que eu fosse superior aos animais, mas com os sentidos da carne. E tu estavas dentro de mim, mais profundo do que o que em mim existe de mais íntimo e mais elevado do que o que em mim existe de mais alto. Quando o homem olha para si, quando o homem vê a luz pessoal e vê que ele é o mais interior, o mais íntimo e o mais profundo, e vê que eu tenho uma vocação, uma liberdade para seguir, eu coexisto com os outros, eu devo amar, que é o tema da próxima aula, eu devo me entregar, que é o tema da próxima aula, eu devo agir no mundo, que é um tema de outra aula, nós vemos que a luz interior nossa está sendo iluminada por outra luz. Preste atenção, não estamos diante de uma lanterna. A lanterna você acende e a luz da lanterna sai como um raio. Não estamos diante disso. Esse ambiente aqui está cheio de luz. Esse ambiente aqui, você pode me ver e eu posso ver uma câmera. Esse ambiente aqui está cheio de luz. E não são raios de luzes, mas cheio de luz. Esse ambiente pode ser iluminado por outra luz que eu não conheço. Essa outra luz é uma luz transparente. Uma luz da luz. A minha luz interior, a minha intimidade iluminada pelo meu próprio conhecimento de mim mesmo, essa sabedoria de mim mesmo, pode ser iluminada por outra luz. E essa luz é a transcendência, é Deus, é a religião, a religação da própria pessoa com as pessoas divinas. É a própria ligação. O homem que olha para si, o homem que olha para dentro,
experimenta algo totalmente novo. E esse algo totalmente novo é Ele. Conhecer como sou conhecido. É isso que fala São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, um dos maiores patrimônios da literatura universal, esse capítulo. Leiam, é sobre o amor. Conhecerei como sou conhecido. Alguém nos conhece perfeitamente, sabe todos os nossos problemas, toda a nossa intimidade. A ausência de réplica que eu vejo no primeiro momento que eu olho para dentro de mim, depois é correspondida por alguém que me conhece totalmente. Esse alguém é a transcendência, esse alguém é a divindade. Essa divindade, Deus vivo, me conhece e me ilumina para que eu saiba quem eu sou. Quem eu sou é o que Ele quer e o que Ele deseja. E nós precisamos, nesse sentido, tornar-nos quem nós somos. Isso é o conhecimento pessoal. Isso é a sabedoria. É olhar para dentro e encontrar finalmente a réplica. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode demorar um tempo, mas é preciso se abrir e aceitar essa realidade. Mas essa aceitação já é tema da próxima aula, quando nós falaremos da resposta ao conhecimento da luz das luzes. E isso é o amor.